Você sabe exatamente quanto você precisa faturar esse mês, esse ano, esse trimestre, ou você só tá na cabeça que você precisa vender mais? Porque se você não bater de frente com esses números, você só vai ficar com ansiedade pura. E a frase de hoje das 365 verdades que toda empresária merece saber é justamente sobre isso. A incerteza é ainda mais estressante do que a certeza da dor. Tenha clareza sobre onde você está financeiramente e faça esse plano. E quando a gente fala sobre clareza financeira, muitas vezes por não estar no patamar que você busca estar ou que você quer que esteja, você acaba não olhando para esses números. E uma das coisas que mais me fizeram ter sucesso e conseguir vender mais, com muito mais foco, inclusive, era ter a clareza de um plano financeiro. Às vezes a gente, como empresária, pensa assim: ah, eu preciso vender mais, toda a solução do meu negócio está em vender mais. Só que um plano financeiro não passa só por vender mais. Ele passa por uma análise geral do seu negócio, entender quais custos podem ser reduzidos, entender quais investimentos precisam ser feitos. E eu costumo dizer que a maturidade de uma empresária é, às vezes, ver o caixa vazio e entender que precisa ainda assim fazer investimentos. Porque num negócio, se você não investir, você não retorna. É aquela velha máxima dos tesouros, né? Se você planta um tesouro ali, você só guarda ele e você não faz ele se multiplicar, os negócios são do mesmo sentido. E aí, se você como empresária olha e fala assim, não, porque eu preciso reduzir custo, beleza, reduz, mas você não investiu naquilo, você não tem um plano para aquilo. Ah, eu preciso vender mais, eu preciso atrair novos clientes, eu preciso fazer mais coisas. Mas você também não investe nada para fazer novas ações. Aí fica complicado. Fica difícil você ter resultado. Então, é uma inteligência emocional que a gente precisa atingir para empreender, porque nem sempre você vai estar com o cenário perfeito. Nem sempre você vai estar com um cenário super lindo financeiro para realizar determinados investimentos. Eu mesma já investi até mesmo em conhecimento, em situações que eu precisava me desenvolver, que o cenário financeiro não era o mais favorável. Mas eu entendia que aquele investimento ia me gerar retorno. Então a gente precisa ter um plano claro financeiro, precisa entender sempre o cenário do ano, entender quais são os custos mensais e fixos realmente relevantes, que realmente vão trazer retorno, e para que você chegue no próximo nível que você quer chegar, quais são os investimentos que, inclusive, precisam ser feitos para isso acontecer. E olha, vou dizer para você, a partir do momento que você começa a sair, eu falo assim, que é se desprender mesmo, né, olhar os números de fora do seu negócio, você começa a atingir ganhos ainda maiores, porque você tem a frieza emocional de conseguir agir mesmo às vezes em meio ao caos. Então é muito confortável, obviamente, que você esteja no melhor cenário para poder agir. Mas às vezes, como empresária, você vai precisar agir mesmo sem ter o recurso. Então, tenha um plano, saiba exatamente quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, o que você vai fazer para que isso se torne realidade, e às vezes você vai ter que agir no meio do risco. Se você está gostando do nosso Hara Talk, das nossas verdades que toda empresária precisa saber, avalia lá no Spotify, 5 estrelinhas, se inscreve no YouTube, no nosso canal. Todo dia temos uma nova verdade que você não pode ficar sem saber. Até amanhã. Tchau, tchau.